Vamos lá. O caso de hoje é uma revisão de óbito e, na verdade, a gente convidou o Sr. Luiz Fernando para discutir, porque ele é um tema, a origem desse doente é dentro da oncologia. E a gente tem vários aspectos para discutir e convidamos o Luiz Fernando para fazer essa correlação e apreciação do caso. Cadê o nosso residente? Queria apresentar o caso. Ah, está aqui? Achei que tinha desistido. Vamos lá. É um caso um pouquinho longo, então a gente está tentou organizar, né, que ficasse o mais objetivo possível. Tudo bem. Obrigado. Bom, então vou passar o caso bastante sucintamente. É um caso que tem alguns meses de internação. Então, é uma paciente de 33 anos, sexo feminino, branca, natural de Taquara, do Rio Grande do Sul, e procedente de Sapiranga, também no Rio Grande do Sul. O motivo da internação dela foi dispneia progressiva aos esforços e mal-estar. Então, essa paciente ela foi vista, pelo menos no que tange a internação, inicialmente no ambulatório de nutrição da insuficiência cardíaca. Tá? Ela referia, então, para a atendente que tinha tido uma piora da classe funcional. Isso foi no dia 19 de março. Né? E, prontamente, a equipe de nutrição solicitou a avaliação da equipe de cardiologia, que indicou internação hospitalar, que ocorreu, então, no dia 22 de março desse ano. Como história mórbida pregressa, essa paciente, então, apresentava um diagnóstico de linfoma de Hodgkin, estágio clínico 4B no diagnóstico, isso de 1996. Essa paciente fez um tratamento com MOP-ABVD, 8 ciclos, que era um tratamento standard na época, e o término desse tratamento quimioterápico foi em fevereiro de 1997. Posteriormente, como terapia de consolidação, ela ainda fez radioterapia na região do mediastino, terminou em agosto de 97, e seguiu o acompanhamento ambulatorial com oncologia até 2006, quando recebeu alta por ausência de recidiva. Bom, essa paciente ela teve uma série de complicações iatrogênicas em função do tratamento que acabou sendo necessário para a remissão do linfoma. Do ponto de vista quimioterápico, ela utilizou, então, dentro desse esquema quimioterápico doxorubicina, que é uma antraciclina, e que, sabidamente, tem efeitos cardiotóxicos, e bleomicina, que também apresenta efeitos de toxicidade pulmonar. Além disso, a própria radioterapia em mediastino acabou levando a pneumonite actínica, além de irradiação em áreas de tireoide e de esôfago. Para essa paciente, isso levou à insuficiência cardíaca congestiva devido à cardiomiotoxicidade. Em função da própria toxicidade pulmonar da bleo e a pneumonite actínica, ela passou a apresentar uma doença pulmonar restritiva bastante importante. E pela irradiação da tireoide e pela irradiação do esôfago, houve alteração, então, da função dos órgãos pertinentes, né? Então, hipotireoidismo e estenose esofágica. Além disso, essa paciente tinha uma história de alergia à penicilina e contraste iodado, apresentava deficiência de vitamina D, também acompanhada ambulatorialmente pelo endócrino, tinha tido alguns episódios de candidíase oroesofágica durante o acompanhamento ambulatorial nesse hospital, e apresentava uma desnutrição grave, que era atribuída tanto à questão da estenose esofágica, quanto aos episódios de candidíase oroesofágica. Tá? Então, ela tinha, no momento da internação, um peso de 22 quilos e 1,47 m, e isso representava, então, um IMC de 10. A evolução dela durante a internação, então, de forma também bastante sucinta, iniciou, então, no dia 22 de março, tá? Então, do período de 22 de março até 2 de maio, a gente teve, então, a internação, se instituiu medidas para manejo específico de insuficiência cardíaca, ela apresentava um BNP elevado,
Isso em função de que, devido à doença estrutural pulmonar, existia uma dúvida em relação à etiologia dos sintomas respiratórios dessa paciente. Então, o BNP elevado veio a ajudar na questão do diagnóstico etiológico dos sintomas. Essa paciente também passou por uma avaliação psiquiátrica, devido à questão do baixo peso ponderal, onde se instituiu o diagnóstico de anorexia nervosa restritiva grave e se solicitou, então, a passagem de sonda nasoentérica para alimentação complementar. Também, durante esse período, foi detectado, através de tomo de seios da face, uma sinusite, que foi tratada durante 14 dias com cefuroxima. E, após o tratamento para sinusite, houve piora dos sintomas respiratórios, que foi atribuída a uma infecção sobreposta, uma vez que todo o manejo para insuficiência cardíaca já estava instituído. Se iniciou empiricamente piperacilina tazobactam, isso mais ou menos nessa época, início de maio. No entanto, ela teve uma evolução clínica desfavorável, mesmo com a instituição da antibiótico terapia de amplo espectro. Acabou evoluindo para insuficiência respiratória aguda e instabilidade hemodinâmica, razão pela qual ela foi, então, encaminhada em internação em centro de tratamento intensivo. Necessitou de intubação orotraqueal, ventilação mecânica invasiva e uso de vasopressor. Se modificou o espectro de antibiótico terapia, isso visando germes hospitalares. Posteriormente, no escarro da paciente foi detectado Pseudomonas aeruginosa, onde, através do antibiograma, se descalonou o meropenem para cefepime. E, nos dias que se seguiram, essa mudança no espectro de antibiótico, houve melhora progressiva, com ausência de necessidade de vasopressor, o paciente manteve-se afebril e houve redução da proteína C reativa. Mais ou menos no dia 8 para o dia 9 de maio, dentro desse período, então, a gente teve evolução com anemia, uma hemoglobina de 6 gramas por decilitro e necessidade, então, de transfusão. Após a transfusão, a paciente evoluiu com agitação psicomotora. Naquele dia mesmo também houve hipertensão e taquicardia, e a paciente começou a ficar oligoanúrica, uma diurese de 18 a 20 ml a cada 6 horas, mesmo com o uso de diurético. O paciente novamente ficou instável hemodinamicamente, necessitou de diálise, foi trocado o antibiótico terapia em função da piora clínica da paciente, e novamente a gente teve Pseudomonas aeruginosa isolada na secreção respiratória. No caso, se trocou, então, para piperacilina tazobactam. Apesar dos esforços, o paciente manteve uma evolução clínica desfavorável, a ventilação mecânica, em função da doença estrutural pulmonar, se manteve bastante difícil. Um novo germe foi isolado, uma estenotrofomonas maltophilia, por qual se iniciou o uso de sulfametoxazol com trimetoprim, e não houve, nesse período, recuperação, então, da função renal. Ela manteve sinais de infecção não controlada, tanto clínicos quanto laboratoriais, e, apesar de múltiplas trocas de esquema antimicrobiano, o paciente evoluiu com choque refratário, sendo constatado óbito no dia 1º de junho. Bom, então, esse é o caso, então, sucintamente. Eu vou passar a palavra, então, para o Dr. Luiz Fernando. Alô. Bom, inicialmente, queria agradecer o convite. Como sempre, fico muito honrado de poder participar de uma atividade como essa. Bom dia ou boa tarde, depende da situação gástrica de cada um nesse momento. Se tratando de uma revisão de óbito, e com esse histórico que vocês viram, eu acho importante que, às vezes, tem uma frase que resume o caso, que eu não botei por escrito, porque era muito engraçadinha, mas o que aconteceu com essa pessoa se chama o raio cai várias vezes no mesmo lugar. Não cai uma só, ele pode cair 2 ou 3 ou 4. Estávamos em 96, quando essa menina de 17 anos desenvolveu uma doença de Hodgkin estadio 4B. Estadiamento avançado,
doença que comprometia ou medula óssea ou outros órgãos sólidos, para ser classificado como 4, e também o agravante dos sintomas B. Mesmo assim, uma doença tratada com intenção curativa, com o que se usava na época de esquema, que era o MOP-ABVD. Hoje existe uma pequena modificação, mas, essencialmente, o tratamento é muito parecido. Mais uma radioterapia para uma provável doença de grande volume, bulk, mediastinal. E, até aí, se ficasse nesse slide, esse slide mostra o que acontece com a maioria dos pacientes com doença de Hodgkin. Eles fazem o tratamento que tiver que fazer e depois se pode eleger eles para um estado de cura clínica. Mas, estudando um pouco melhor as drogas, para que não fique tão misterioso o que é MOP e ABVD, aqui está a lista das drogas do MOP, que é a mostarda nitrogenada, a vincristina, a procarbazina e a prednisona, e no ABVD nós temos a doxorubicina, bleomicina, vimblastina e dacarbazina. Ainda houve no tratamento uma dose não conhecida por mim de radioterapia para mediastino. Por que isso aqui é importante? Porque muitas das coisas que foram acontecer com essa paciente foram com decorrência do próprio tratamento mesmo. Ainda sobre doença de Hodgkin, quais são os resultados desse tratamento? Como é que essa doença evolui? Nos estágios mais iniciais, 1 e 2, 90% a 95% dos pacientes estão vivos em 5 anos e provavelmente curados. E mesmo nos estágios mais avançados, 50% a 80% dos pacientes estão vivos e curados em 5 anos. Até aí também tudo muito bem. Esse tratamento tem alguns para-efeitos. Algumas coisas são manejáveis, outras não são manejáveis. Mas quais são os principais que estão em foco no nosso caso? A fibrose pulmonar, que pode ocorrer em 15% a 20% dos casos, mas, na maior parte desses casos, ela é assintomática, é visível a raio-x ou tomografia, mas os pacientes são assintomáticos. E é claro que, se a sobreposição da radioterapia no mesmo campo de tratamento de um paciente tratado com bleomicina, que é a droga que causa a fibrose pulmonar, é exacerbada essa toxicidade. A insuficiência cardíaca congestiva, no caso causada pela doxorubicina ou adriamicina, ela pode ocorrer 1% até 30% dos casos em revisões de milhares de pacientes tratados, mas na maioria deles, até no máximo 20% tem alguma repercussão clínica e é totalmente dose dependente. Se for seguida a dose preconizada pelo protocolo da doxorubicina, muito dificilmente os pacientes vão evoluir para a insuficiência cardíaca. Alguns evoluem. Ainda, hipotireoidismo, que não é exclusividade de efeito colateral de radioterapia ou desse esquema de quimioterapia, é algo que pode ser visto em até 50% dos casos tratados para a doença de Hodgkin, mas também, no máximo, até 20% com alguma repercussão clínica. A estenose de esôfago, com a sobreposição da quimioterapia com a radioterapia, pode acontecer num número grande de pacientes que vão ter algum grau de queixa, mas um pequeno número de pacientes que vão ter expressão clínica disso. Agora, não é importante só a discussão dos para-efeitos da doença, aliás, do tratamento, mas sim qual é o para-efeito da doença. Eu estou chamando de para-efeito para forçar um raciocínio. É bem conhecida e bem documentada o estado de supressão e deficiência imunológica dos pacientes que têm doença de Hodgkin e que, mesmo que se curam da doença, vão desenvolver a médio e longo prazo. O que existe? Existe, em geral, a imunidade B preservada, mas uma supressão de atividade de número das células citotóxicas e dos linfócitos ricos em receptores PGM, os TMI. E o que isso desencadeia? Desencadeia dificuldade da ativação do sistema de defesa por mitógenos e por antígenos, que se torna deficiente. Em geral, a recuperação da imunidade completa após quimioterapia varia muito de acordo com a quantidade de drogas que o paciente usou, por quanto tempo, qual era a proposta desse tratamento, mas, na média, a imunidade B pode levar 1 a 2 anos para a recuperação completa. Já a imunidade T, em especial nos pacientes com doença de Hodgkin, não ocorre recuperação completa, particularmente naqueles pacientes que faziam MOP com radioterapia. O MOP hoje é um esquema que não está mais em primeira linha
nessa doença. Ainda sobre os efeitos da doença, a disfunção imunológica e risco de infecções, ela chama muita atenção. Em pacientes curados da doença, 37% a 57% deles têm risco de desenvolver algum episódio de pneumonia grave durante a vida, curados e livres de doença. Alguma infecção que gere bacteremia, em 25% até 1/3 dos casos. Celulites, meningites, ou seja, infecções graves, importantes, num paciente que está teoricamente curado, permanece com risco de continuar acontecendo pela desestruturação imunológica que esses pacientes têm. Os germes mais comuns estão aqui citados, a Streptococcus pneumoniae, e o Staphylococcus aureus e flora mista. O que matou a paciente? Foi aqui que o raio caiu várias vezes no mesmo lugar. Uma paciente curada de doença de Hodgkin, o que é um sobrevivente de câncer, ela teve quase que todas as complicações possíveis do tratamento. Aos 25 anos, ela já estava com o diagnóstico de uma fibrose pulmonar e, pelo visto, uma evolução grave. Aos 28 anos, insuficiência cardíaca. Também, por volta dos 28 anos, hipotireoidismo, que pelo menos é uma coisa manejável, mais manejável. E, em algum momento, entre os 25 e 33 anos da paciente, quando ela faleceu, a paciente tinha uma estenose de esôfago pós-radioterapia, pós-tratamento, uma desnutrição grave e osteopenia certamente consequentes desse quadro, e episódios de candidíase oroesofágica frequentes, que provavelmente estavam ligados àquele distúrbio de imunidade que eu já citei para vocês. Ainda havia também, eu acho que de forma mais importante do que foi mencionado na descrição do caso, esse diagnóstico de alguma doença psiquiátrica de base, que tinha como um dos componentes a anorexia, sobreposta a um paciente com outras dificuldades alimentares, certamente complicava o caso. O que matou a paciente? Em muito mau estado geral e caquética, ela interna para tratar insuficiência cardíaca. Mas o que acontece durante esse tratamento? Num primeiro momento, o quadro psiquiátrico impediu medidas imediatas, inclusive com o paciente removendo sonda e com alguma dificuldade de manejo. E, naqueles 60 dias que ela ficou internada, ela usou 10 esquemas diferentes de antibiótico. E, naqueles 60 dias, houve uma piora clínica progressiva, vários quadros infecciosos por germes diferentes, ou até alguns repetindo, pouca responsividade ao tratamento, e o que acabou matando a paciente no final foi choque e sepse com descompensação sistêmica. Quem era essa paciente? Ela, já chegando aquele dia no hospital, quando ela internou e não saiu do hospital, era uma paciente muito doente por sequelas de tratamento oncológico, fibrose pulmonar, insuficiência cardíaca e estenose esofágica. Quero deixar bem claro aqui que essas complicações não são esperadas e, assim, nós estamos acostumados a lidar com elas. Não, elas são coisas que eventualmente acontecem. Uma delas, 2, 3, 4, mais muito mais raro de se ver. Essa doença psiquiátrica de base, eu juro que até o final da apresentação eu acerto o botão aqui. Essa doença psiquiátrica de base, com desnutrição grave, também determinou uma imunossupressão adicional. E o próprio distúrbio imunológico pela doença de Hodgkin, acho que somando todo esse adoecimento progressivo da paciente, ela, no final, ela estava que era um tipo caldo de cultura para infecções, porque, além de não responder aos tratamentos, ela reinfectava com maior facilidade. Eu não tenho nenhuma dúvida que a paciente teve uma morte causada por essa sequência de eventos. Certo? Depois, se alguém quiser alguma das referências, eu tenho elas comigo. Acho que numa atividade como essa, é interessante contar uma história, que talvez algumas pessoas conhecem, meus residentes devem conhecer, que é uma fábula que 4 sábios cegos foram colocados em contato com um elefante para eles descreverem o que era o elefante, já que eles eram sábios, mas cegos, eles teriam condições de fazer uma descrição apurada. O sábio que pegou o rabo
disse, o elefante é muito simples, é uma corda comprida que tem uns pedacinhos, umas partes soltas na ponta e vai para lá e para cá, é bem pequenininho. O que palpou o abdômen e o tórax do elefante disse, não, completamente errado, o elefante não é isso. O elefante é uma parede intransponível, dura, enorme. O que pegou a pata contrariou os outros dois. Disse, não, o elefante não tem nada a ver com o que estão dizendo. O elefante são várias árvores próximas umas da outra e que se mexem até. E o outro realmente perdeu a paciência. Disse, vocês não sabem nada de elefante. O elefante é uma cobra que lança ar pela boca e tem 2 lanças que guarnecem o lugar onde fica a cobra, e em cima tem 2 pessoas, tem duas orelhas, tipo leques de abano que ficam mexendo o ar para lá e para cá. Com essa descrição, esse é o elefante dos 4 cegos, correto? A corda, as árvores, a cobra, a lança, o leque e a parede. A verdade sobre um caso, sobre numa discussão clínica que a gente participe, que tem vários enfoques e especialistas que trabalham juntos, a verdade ela é sempre parcial e a verdade do indivíduo não é a verdade única. A verdade são os 4 cegos em elefante. Cada especialista sabe uma parte, mas não sabe toda a verdade. E aqui é a frase que eu queria deixar de mensagem. Conhecer a verdade requer a admissão da própria ignorância e a aceitação da opinião do outro. Obrigado. Excelente, Luiz Fernando. Eu acho que é um caso para a gente tem vários aspectos para discutir desse caso. Eu achei muito interessante a tua colocação do paciente com linfoma ser eternamente um doente de risco, tá certo? Desenvolve um pouquinho melhor isso, assim, que conduta que a gente tem um universo enorme aqui no hospital de pacientes com linfoma, Hodgkin, né? É uma doença prevalente, né? Dentre os linfomas, o Hodgkin eu acho que é o mais prevalente. É uma das prevalentes. Que postura que a gente tem que ter, mesmo numa doente que teoricamente foi curada há 17 anos atrás, né? Se ela não... Qual é? Imagina, desenvolve um pouquinho para nós. Eu diria assim, nós que os hematologistas, oncologistas que lidam com doença de Hodgkin e linfoma, nós temos o cuidado de que, ao dar o veredito de que, olha, está curado da doença, não tem mais de se preocupar com a doença, algumas outras informações têm que ser passadas, porque nós sabemos de pacientes que reinternam ou depois são retratados por alguma complicação infecciosa, onde sempre a gente vai se lembrar, mas a pessoa teve Hodgkin, então é o linfoma que está voltando. E não é. O que acontece é que o paciente que tem essa doença tratada, ele tem que ser alertado que ele tem mais risco de ter infecções comuns do dia a dia e que ele não deve menosprezar isso, porque às vezes uma infecção comum se transforma em uma complicação mais grave. Os nossos pacientes que nós atendemos recebem essa orientação. Ok, tu está de alta, parabéns, está ótimo, mas febre é uma coisa importante, secreção respiratória é uma coisa importante, sinais de infecção é uma coisa importante, para ir ao médico, não para ficar em casa. Essa é a orientação que todo mundo vai receber nessa situação. O que mudou no tratamento nesses últimos 17 anos para não ter essa evolução tão catastrófica? Na verdade, hoje, resumindo, pacientes que têm doença mais inicial, estágio 1 e 2, podem ser tratados com uma quantidade menor de quimioterapia. O esquema é o ABVD, é aquele segundo braço. Esse esquema permanece como esquema standard. E radioterapia, então, estágios mais iniciais, menos químio combinado com rádio, que dá uma curabilidade equivalente a fazer 8 ciclos de ABVD, que seria o standard. E os pacientes que têm doença mais avançada, estágio 3 ou 4, vão receber 8 ciclos de ABVD, do segundo esquema mencionado, que é onde ainda não tem como evitar que algumas coisas possam acontecer. Cardiotoxicidade com insuficiência cardíaca é importante, pneumotoxicidade com dano pulmonar é importante. Não são coisas comuns. Como assim, uma importante estenose esofágica pós-radioterapia também não é comum. Essa paciente não era em nada comum. Essa paciente realmente tinha particularidades dessa somação de problemas
que tornou uma paciente curada muito doente. Queria abrir para perguntas antes da gente fazer os comentários a respeito do caso. Nós convidamos o professor Thor para fazer os comentários. Esse caso tem vários fatores aí que contribuíram para o óbito dessa paciente. Vários o Fernando comentou, a gente queria que depois do professor Thor comentasse alguns outros, mas eu queria abrir para discussão e perguntas. Ninguém tem pergunta nenhuma? Quem é da onco, hein? Hemato onco. Aquele cara lá, a mão na boca. Lá. O mão na boca? Quem é o cara da mão na boca? Pergunta alguma coisa inteligente. Faz alguma coisa inteligente, faz uma pergunta boa para nós, assim. Qual é o dia a dia de vocês aí na internação e as relações com a emergência? Te ajudei nessa hoje, né? Tá bom. Eu acho que não tem como fugir de fazer o tratamento. Se tem uma doença que tem tratamento curativo, tu vai fazer o que tiver que fazer. Não adianta lamentar os casos que têm alguma toxicidade, porque está previsto, tem um percentual, eu mostrei, tem um percentual que vai acontecer. Não é o mais comum? Não, não é o mais comum. Pneumotoxicidade nós vemos seguido, quando a gente vai analisando uma sequência de tomografias, por exemplo, de tórax, a gente vê lá no ambulatório, essa paciente está com o que é esse infiltrado que tem no pulmão, o que são essas estrias e tal. Muitas dessas coisas são pós-uso de bleomicina. Na paciente que evolui para uma deficiência, uma toxicidade maior, acho que pode até haver um benefício dela ser acompanhada precocemente para manter uma oxigenação adequada, né? Porque outras coisas podem até descompensar secundária a uma hipoxemia, como a piora da doença cardíaca, que ela já tinha induzida por droga. Eu acho que isso vai caso a caso e a gente lamenta quando acontece algum tipo de efeito tóxico desse tipo, mas não adianta lamentar e esquecer. Tem alguém da psiquiatria aqui? Alguma área afim? Psicologia? Esse diagnóstico de anorexia e distúrbio psiquiátrico, acho que até eu ficava doido numa situação dessa. Hã? Estenose esofágica, toda bombardeada e sequelada. É difícil dizer que essa paciente tem anorexia. Hã? Mas ela não teve um acompanhamento depois da alta? Pois é isso que eu queria saber, quais são os indicadores para ela ter uma síndrome anorética psiquiátrica. Não sei. Não consegui ver. Acho que nesse caso, vamos supor que ele fosse completamente normal no pré. Passar por tantos raios desses assim, convenhamos, destrói com qualquer pessoa. E qualquer um de nós vai desenvolver algum tipo de distúrbio emocional ligado à doença. Não tem como escapar. A questão do manejo é importante com o especialista, que tem que ser com acompanhamento psiquiátrico, não tem dúvida disso. E às vezes, a coisa quando existe uma estenose esofágica, tem possibilidade de fazer dilatação, em alguns casos, depois volta e dilata de novo, mas talvez o caso dela fosse tão ruim, e talvez tivesse sido proposto colocação de sonda, coisa que ela nem tolerou na internação, porque ela arrancou, ela não queria usar sonda de forma alguma. Então, eu não sei até que ponto, tão doente, essa opção, aliás, a opção por anorexia não, mas a anorexia mais essa opção por não querer colocar sonda e complicar a equipe nesse sentido, entre aspas, pode ter a ver até com alguma coisa mais profunda em termos de morte, né? Da pessoa se sentir tão doente que está muito difícil de levar as coisas. Te identifica, faz favor, que... Sou estudante de quarto semestre de medicina. Eu não entendi? Sou estudante aqui de quarto semestre. No quarto semestre, tá. Como é teu nome? Vinícius. Vinícius, fala. Eu não peguei a origem social dessa paciente, porque eu entendi que ela chegou na emergência com MC de 10. Eu também não... Ela veio com uma piora muito grande, ela estava muito deficiente no jeito que ela chegou. Qual é a origem?
A condição social dela? Tu tem essa informação, senhor? Sempre foi. Obrigado. Ela sempre teve uma antropometria, digamos assim, prejudicada, isso em função do problema de estenose esofágica. Isso talvez nunca tenha sido valorizado de forma importante, mas a razão pela qual ela era acompanhada no ambulatório de nutrição, do ambulatório de ICC, era justamente em função do peso muito diminuído, né? Então, isso foi uma situação que não foi aguda, ela não estava na emergência quando foi indicada a internação, ela estava em acompanhamento ambulatorial, com alguma dificuldade de ganho de peso, mas talvez, então, não tenha sido valorizado, né, esse sinal clínico de forma adequada. Como é que vocês planejaram ambulatorialmente o suporte nutricional dela? Que foi oferecida a sonda, ela não quis, gastrostomia foi oferecida, nutrição parenteral, nutrição mista. Até aquele momento, no qual ela foi indicada para internação por descompensação do ICC, ela não tinha sido proposta nenhuma terapia específica que não fosse acompanhamento nutricional. Também, até aquele momento, nunca tinha sido avaliado pela psiquiatria em relação à possibilidade de algum distúrbio psiquiátrico que levasse à anorexia. Porque é um exemplo bem de equipe multidisciplinar aí atuando nessa doente, né? Uma doente complexa, com vários aspectos. Mais alguma pergunta? Professor Sérgio? Pois não. Quanto tempo a gente espera, mais ou menos, para ver uma toxicidade no pulmão, É um pouco idiosincrático isso, assim, né? Porque nós vemos no uso de bleomicina, depois do primeiro ciclo, ou das 2, 3 primeiras doses, o paciente já pode desenvolver sintomas, às vezes com febre, falta de ar, tosse seca, e tu radiografa e tem infiltrado pulmonar. Como tu pode fazer a maior dose possível de bleomicina num ser humano e a pessoa não tem absolutamente nada. Então, tem alguma coisa que é muito individual que pesa. Pode aparecer sintomas depois da primeira dose. Pode terminar a químio, pode não ter nenhum problema por anos e depois começar a desenvolver alguma alteração. E a Pode. químio potencializa a toxicidade também da rádio? Sim, certamente. A rádio civil, como a rádio foi feita após, ela pegou todos aqueles tecidos ali, claro que se espera algum tempo, às vezes, se a droga é muito... Se existe o uso de uma droga que é muito radiosensibilizante, que causa muita sensibilização ao efeito da rádio, espera um pouco para poder fazer a radioterapia um pouco depois, para justamente não piorar a toxicidade. Mas acho que ali era uma área tão... Quando tem doença volumosa, que eu imagino que tivesse doença volumosa no mediastino, tem que fazer uma dose de rádio, que também não é brincadeira, não é porque sumiram os gânglios, que a gente vai dizer, agora tem pouca doença, eu vou fazer menos rádio. Não, o plano é o mesmo. O pessoal da radioterapia está aqui. É a mesma coisa, tem que fazer o plano é feito pelo início do tratamento e não pelo meio dele. Então não tem como diminuir dose por um temor. Não dá para fazer isso. Quem é da radioterapia aqui? Existem essas técnicas agora que são mais seletivas? Vocês têm visto menos toxicidade pela radioterapia quando irradia mediastina? Imagino que ela irradiou, né? Essas novas alternativas. Na verdade, em relação a essas técnicas mais seletivas, a gente não tem muita experiência em paciente com linfoma ainda, tá? A gente usa mais para paciente com câncer de próstata ou neoplasia intracraniana, mas pulmão e linfoma a gente ainda não tem uma experiência grande com essas técnicas mais seletivas, mas uso de MRT ou até de alguma outra tecnologia guiada por imagem, mas IMRT aqui no Hospital de Clínicas a gente faz mais para pacientes com câncer de próstata, alguns pacientes. Radioterapia com intensidade modulada. Tá? Tu pode dar uma margem de tratamento para assegurar as incertezas menor e garantir que tu dê uma dose de radioterapia mais alta nas áreas de interesse, né? Mas, como eu falei, a gente tem mais experiência em paciente com câncer de próstata e algumas... Sim, se faz. E MRT, sim. E GRT, a gente está usando mais para neoplasia metástase cerebral ou algumas doenças benignas, tipo meningioma também, que a gente está fazendo.
Mas, realmente, assim, não tem experiência com esse tipo de técnica mais seletiva em paciente com linfoma. Eu só queria lembrar que a bleomicina é uma droga utilizada em modelos animais de criação de fibrose pulmonar. Então, é uma droga altamente tóxica para o pulmão, é um modelo animal bem conhecido, né, para se estudar a fibrose pulmonar. Depois de desenvolvido o problema, nós não temos tratamento específico para isso, a não ser o transplante pulmonar, que não cabia nesse caso. Então, nós conseguimos, hoje em dia, manejar um pouquinho a hipertensão pulmonar, mas como a doença acaba progredindo mesmo, na maioria dos casos, acaba não se conseguindo nem resolver o problema da hipertensão pulmonar. Então, é uma droga que o maior benefício dela vai ser no dia que ela puder sair do esquema de tratamento. Isso é uma revisão de óbito. Eu estou aqui tentando estimulá-los a discutir os aspectos genéricos do caso, os aspectos oncológicos, pneumológicos, etc. Aí nós vamos perguntar para o professor Torres se existe algum aspecto adicional que a gente não comentou e que o senhor acha relevante nesse caso. Pois é, pessoal. Esse caso aqui, eu vou ter que dar parabéns, eu tenho que dar parabéns, tá, para Luiz Fernando, porque ele foi extremamente sábio, tá? Não cegamente sábio, ele foi sábio de verdade, né? Ele, nesse slide final aqui, ele resume muito, muito bem, né? E ele disse uma coisa muito importante no início. Ele disse assim que esse caso se trata de uma pessoa que foi vítima de vários raios, tá? Vocês já viram aqui uma quantidade enorme de raios e agora eu vou acrescentar mais um raio, tá? Então, por favor, o próximo slide. Aliás, o próximo não, tá? Então, vocês viram aqui a história, né? Começou em 96, a partir de 2005, começam a aparecer as manifestações clínicas graves, tá, do tratamento curativo dela, tá? Então, a primeira coisa, assim, terapêutica médica, na verdade, tá, a gente sempre tem que se dar conta que é uma iatrogenia controlável, né? Nós usamos coisas que fazem mal. E chegou ao ponto que ela, então, interna no hospital, com insuficiência cardíaca congestiva, uma desnutrição grave, e vai evoluindo a uma internação na UTI, onde que ela, então, é infectada, é reinfectada, é infectada de novo, né, por vários germes, troca antibióticos, né, e evolui a insuficiência renal, hemodiálise, tá, e vai ao óbito. Como nada é ao acaso, tá, então vocês se perguntam o que eu faço aqui. Tá, eu, um homem do sangue, né, o que ele vai fazer no meio dessa história toda? Então, eu quero chamar a atenção a tudo o que aqui está acontecendo. Duas coisas interessantes. Ela recebe uma transfusão dia 8, tá? Recebe uma segunda transfusão dia 23. Tá? E, nesse meio tempo, ela desenvolve anúria e vai para a diálise. Bom, quando ela recebe nós vamos preparar o sangue para ela fazer a segunda transfusão, nós temos uma rotina de sempre comparar a tipagem da paciente com uma tipagem prévia, né? Como ela não tinha nenhuma tipagem prévia aqui, né, nós não tínhamos como comparar, mas aqui nós tínhamos uma tipagem prévia, e nós tipamos a paciente aqui e descobrimos que ela era O. E na primeira tipagem, ela tinha sido tipada como AB. E o que então nós fomos ver é que ela recebeu aqui, sendo tipada como AB, ela recebeu uma bolsa de sangue AB. Bom, o que isso pode causar? Vocês sabem, desde o tempo do colégio, né, que quem é O pode dar para todo mundo, tá? Agora, quem é AB pode receber de todo mundo, tá? Agora, se alguém não é AB, se alguém é O, ele só pode receber do O. Se ele recebe sangue de quem ele
que é diferente, no caso AB, o que vai acontecer? Nós temos anticorpos de ocorrência natural no nosso organismo, que surge a partir de 3 meses de idade. Tá? Esses anticorpos são um dos anticorpos mais potentes que nós conhecemos. Eles estão em prontidão e eles são excelentes ativadores do sistema lítico intravascular. E o que acontece quando a gente infunde, então, um sangue incompatível? E que isso causa, entre outras coisas, uma hemólise intravascular aguda. Isso libera uma quantidade grande de hemoglobina livre, que é uma molécula pequena que gosta muito assim de sair pelo rim e se depositar nos túbulos renais, onde que causa anúria. Além disso, se libera várias citocinas e bradicininas e causa uma instabilidade hemodinâmica, geralmente, né, como hipotensão e choque. Se o paciente está consciente, o paciente experimenta um mal-estar muito, muito grande, com uma sensação iminente de morte, tá? E, frequentemente, essa hemólise aguda, ela consegue matar na hora. Bom, não foi o caso dessa paciente, ela não morreu. Tá? E ela não fez uma hemólise maciça, porque ela apresentou um aumento de hemoglobina. Ou seja, mesmo sendo O, tá? Ela não hemolizou tudo que ela recebeu, mas ela hemolizou o suficiente para liberar, né, a hemoglobina e causar uma anúria. Né? Por que ela não hemolizou tudo? Provavelmente em função de toda essa imunossupressão secundária à doença prévia dela. Tá? E a partir desse momento aqui, né, então ela entra em anúria, entra em hemodiálise, aqui cai o último raio, ao meu ver, na história dela. Bom, esse caso nós estamos trazendo a vocês, tá? Porque vocês têm que se acostumar a cada vez mais levar em consideração o risco das coisas que a gente faz. Né? Assim, a coisa mais importante na visão da Organização Mundial de Saúde é a segurança do paciente. Daí nós voltamos ao aspecto da iatrogenia calculada. Né? Transfusão de sangue, tá? Hoje em dia ainda continua entre muitos colegas como um procedimento assim bastante banalizado. Né? Então, vamos ver agora em relação à transfusão por sangue ABO incompatível. Nesse período em que nós estamos fazendo assim, uma gerência de risco aqui no hospital, tem um grupo específico, nós somos obrigados desde 2011 a notificar todas essas coisas para a vigilância sanitária, tá? Agência de Vigilância Sanitária, ocorreram 3 transfusões incompatíveis que nós conseguimos detectar aqui no hospital. Isto é mais ou menos o que se espera no resto do mundo. Tá? Nesse período, assim, nós transfundimos em torno de uns 30.000 concentrados de hemácias, ou seja, 1 em cada 10.000 transfusão de hemácias. São estatísticas internacionais e está dentro daquilo lá. Obviamente, não deveria acontecer, mas o que a gente, então, tem que fazer? Tá? Esses 3 casos, tá? Nós vamos ver o que elas têm em comum. Tá? Vamos ver o que nós podemos aprender com esses casos, o caso atual e os outros 2, e o que nós podemos fazer para melhorar, para tornar mais seguro a parte de transfusão. Transfusão de sangue, pelo fato de ser um evento sentinela, tá? Nós temos que investigar detalhadamente. E daí tem umas ferramentas muito boas para se investigar a causa raiz. O que foi que aconteceu que levou a todas essas coisas, né? Teve origem em alguma coisa. Para isso a gente usa diferentes ferramentas, né? Aqui eu estou mostrando para vocês, né? Então se junta um grupo multidisciplinar que discute, que analisa e vai atrás para ver onde que começou o erro, o que foi que permitiu que essa paciente acabou recebendo um sangue incompatível. Tá? Para entender essa coisa, eu coloquei aqui os 3 casos. Então, nós temos 3 pacientes aqui. Isso aqui eram os locais onde que eles estavam. Né? A nossa paciente estava na UTI, mas nós tivemos um caso no bloco, outro na emergência. Tá? Isso aqui, sabidamente, são locais de risco, um ambiente de trabalho de risco.
num ambiente de muito estresse, de gente cansada, muitas vezes, de pacientes instáveis, né, de uma exigência muito grande, são ambientes propícios, onde que erros podem acontecer com mais facilidade, né? E nesses lugares, o que nós temos? Nós temos pacientes instáveis, pacientes que têm múltiplas morbidades, tá? E que têm, muitas vezes, muitas razões para descompensar essas coisas. Tá? Tem comorbidades e, frequentemente, nós temos pacientes sedados, inconscientes, que não podem reclamar, que não podem expressar que estão se sentindo mal. Tá? E com isso, a gente perde um parâmetro importante de nexo casual, né? Recebe uma transfusão e não pode se queixar que ele está se sentindo mal. Tá? Bom, o que esses 3 casos têm em comum e que é muito importante para nós médicos, tá? Para nós que estamos na assistência, tá? É que este caso foi diagnosticado 12 dias depois da transfusão. Tá? O segundo caso aqui foi diagnosticado 2 dias depois da transfusão. E o primeiro caso, 1 semana depois da transfusão. Por que foi diagnosticado depois? Porque não houve um diagnóstico à beira do leito. O diagnóstico foi realizado no banco de sangue por ocasião, né, de uma solicitação de uma segunda transfusão. Ou seja, quando veio uma segunda amostra do paciente, é que nós descobrimos que a tipagem inicial estava errada. Os 3 pacientes eram do grupo O. Tá? Os 2 primeiros tinham sido tipados como A, o último como AB. Tá? E outra coisa, né, além, então, dessas coisas que nós vimos do local, né, de risco maior, pessoas, né, com doenças de base que ajudam a mascarar. O primeiro caso era uma paciente com HIV, imunossupressa. O segundo caso, um paciente com ciado de próstata, né, com hematura durante o ato cirúrgico. O terceiro caso, o nosso aqui. Né? E esses pacientes, né, nesses ambientes de riscos, com todas essas comorbidades, então, tem um quadro clínico complexo que mascarou, tá, sinais e sintomas que apareceram por ocasião da transfusão e que ninguém se lembrou que podia ser, de repente, algo associado ao sangue que está recebendo. Tá? Bom, incompatibilidade ABO. Por que essas pessoas receberam o sangue errado? Aonde que está a causa raiz? Aonde que começou o problema? O que nós, nos 3 casos, descobrimos era que o primeiro tubo que nós usamos para fazer a tipagem, fazer as provas cruzadas, tá, não era sangue do paciente, era sangue errado no tubo. Por que aconteceu? No primeiro caso, que aconteceu na emergência, tá? E daí nós entramos agora em probabilidades. A maior probabilidade é que houve o que se chama de transposição de etiquetas. Se coleta o material e se coloca a etiqueta de identificação após a coleta. Daí se pega as etiquetas do paciente A e bota no tubo do paciente B. E a partir daquele momento, né, aquele tubo tem como identificador a etiqueta de um outro paciente, ou seja, o sangue lá dentro não é daquele paciente. No segundo caso, tá, houve um erro de identificação, tá, porque a etiqueta estava escrita à mão, tá, com um primeiro nome, né, que era igual para 2 pacientes, só que o resto não era igual. Tá? Aquele tubo foi identificado como sendo do paciente A, mas era do paciente B. E no terceiro caso, tá, a explicação mais provável é que, nesse ambiente de trabalho, por uma rotina, os tubos estavam adequadamente etiquetados, mas provavelmente se coletou do paciente errado. Tá? O que esses 3 casos têm em comum? Problemas de identificação. Então, nós identificamos, tá, o tubo, só que estava o sangue errado lá.
Bom, o grande aprendizado disso tudo, tá? E daí vem ao encontro ao que se está fazendo hoje aqui, né, onde que nós passamos os últimos meses, né, aprendendo os 6 princípios do JCI. Tá? Primeira regra, identificação correta. Tá? É muito simples. Tá? Nós cometemos muitos erros porque não ocorre identificação. Não foi identificado, não foi sequer levantado a hipótese diagnóstica, né, que podia ser uma reação transfusional. Houve erros de identificação de amostras e erros de identificação do paciente. Tá? Então, para fazer uma boa medicina, não perder todo o nosso esforço, tá? Se lembrar que uma coisa tão simples como identificação é fundamental. O que nós aprendemos com isso? Tá? Resumidamente, nós temos que melhorar a identificação. Tá? Isso é um esforço contínuo, tá? De todos dentro do hospital. Nós temos que melhorar a nossa capacidade de identificar as reações. Como é que se faz isso? Através da educação. Tá? E a partir deste ano, tá, nós já temos um EAD, um ensino à distância sobre reações transfusionais, tá, que nós estamos querendo que todos que atuam em área assistencial façam nos lugares mais sensíveis do hospital, através de educação pontual. Tá? E nós vamos ter que, assim, fazer isso aqui como uma educação continuada. Anualmente, lembrar as pessoas que nós temos que identificar as reações. Amostras. Né? As melhorias que nós podemos fazer, né, é, primeiro, usar etiquetas impressas com código de barra e assim por diante. Tá? Botar etiquetas em tudo que tubo ou frasco antes de fazer qualquer coleta. E, por ocasião da coleta de qualquer material biológico, nós temos que checar que aquele recipiente, aquele tubo, com aquele nome, realmente corresponde ao paciente. E para identificar o paciente, o que nós temos que ter? Nós temos que ter um identificador grudado no paciente, com código de barra, nem como no supermercado. Tá? E como se faz no supermercado para identificar as coisas sem risco de erro? A gente tem que usar leitor de código de barra. Tá? Então, isso é uma melhoria que nós queremos buscar aqui no hospital, é que etiquetar tudo, pacientes, amostras, medicamentos, bolsas e assim por diante, tá? E checar isso através de código de barra e leitores, que diz que esse tubo, esse frasco corresponde a esse paciente. Tá? Então, terminando, tá? Usando o belíssimo exemplo do Luiz Fernando, assim, vocês viram que agora tem um quinto sábio palpando o elefante. E nem quero pensar o que ele está palpando agora do elefante. Tá? Então, vocês viram assim que esse caso é extremamente ilustrativo, porque aqui a gente vê, né, como, né, a medicina pode ser uma atividade de risco para o objeto principal, que é o nosso paciente. Muito obrigado. Elefante etiquetado a partir de agora. Só não vai poder ser atendido por cego. De qualquer maneira, eu acho que esse exemplo ele é muito adequado para o momento que nós estamos vivendo no hospital hoje, né? Independente de nós sermos acreditados ou não, nós precisamos trabalhar em cima desses eventos sentinelas, reduzir efeitos colaterais adversos, vigilância máxima, que com quem nós estamos lidando é um ser humano que tem todas essas complicações que essa coitada já teve, todo ao longo da vida dela, que ela é um exemplo de complicações, e como se isso não bastasse, o evento fatal dela foi mais uma complicação de uma iatrogenia. Acho que o exemplo ele é muito feliz que a gente trouxe. Eu queria agradecer ao pessoal da Hemato, ao pessoal da Onco, e agradecer a vocês, e que saia daqui essa mensagem. E nós pretendemos, ao longo deste ano, trazer outros casos
para que a gente discuta especificamente revisão de óbito ou revisão de atendimento. Obrigado a todos e até a próxima.